O Unifre Entrevista está de volta. Com a gente no estúdio, a irmã Ubaldina Souza Silva, que é diretora-presidente da Cefas, e a assistente social Michele Lopes, para falar sobre o tratamento que é dado aos dependentes químicos na ala feminina da Casa de Saúde. Então, Michele, dentro da ala é só mulheres dependentes do crack ou há mulheres dependentes de outras drogas? Não, é álcool e demais drogas, né? E outras drogas. Então tem alcoolistas também, né? Não é só o crack. E qual é a diferença entre o vício do álcool para o do crack? Vem a ser, na verdade, a dependência química é uma doença só, né? Uma patologia só. O que muda são os sintomas e as consequências, né? Durante o uso e a questão da abstinência também. Mas o álcool é uma droga tão devastadora quanto o crack, né? Não precisamos ir longe para ver pesquisas realizadas que o álcool mata tanto quanto outras drogas que não são lícitas, né? Então, como o álcool é uma droga social, o álcool é uma droga socialmente aceita, não é estipulado muito esses números, não é divulgado muito esses números, né? E o crack vem a ser aquela droga que está causando um problema social. Então, tudo se volta para o crack como se fosse estão demonizando, né? Não que não mereça essa atenção toda, porque realmente é bem sério, é um problema de saúde pública, porém também é um problema uma expressão da questão social, né? Que envolve todas as mazelas sociais. Então, tanto um quanto o outro é um vício, digamos assim, devastador. E dentro da ala, qual é o que mais predomina? Atualmente é o crack. E o tratamento do álcool para o crack é o mesmo? Aí varia, né? Isso quem define é o psiquiatra, né? A parte medicamentosa. O atendimento realizado pelo serviço social, pela psicologia, pela enfermagem, aí a gente vai fazendo de acordo com a necessidade do paciente e de acordo com a dinâmica familiar, né? Que aquele paciente vive. A gente vai buscando estratégias, né? Porque é uma situação nova, a ala há pouco tempo está estruturada, então a gente também está buscando subsídios para poder trabalhar com essas mulheres. E, irmã, há a pretensão de abrir novos leitos para mais dependentes? Não temos esse plano, não. Nós temos abertura de mais 4 leitos, mas para outras patologias psiquiátricas, né? Não um caso de droga. Isso vai acontecer logo, não se pensa que seja para usuários de droga. E quais são essas patologias? Aí depende, pode ser depressão, sei lá, vários casos psiquiátricos que podem internar, né? Tá certo. E, Michele, qual é o perfil das usuárias que estão na ala? Atualmente, as pacientes que estão lá são mulheres que vivenciam uma situação de risco e vulnerabilidade social. De um poder aquisitivo bem baixo, né? E aí entra também as particularidades de cada uma, violência familiar, violência sexual, exploração sexual, vivência de rua, né? E um fator que nos chama muito a atenção é o baixo nível escolar, né? Existem pessoas lá que são analfabetas. Se eu não me engano, só uma terminou o ensino fundamental, não me lembro ao certo desse dado, mas a maioria não terminou o ensino fundamental. Então, a gente sabe que quanto maior for o grau de escolaridade das pessoas, maior é o índice dessa pessoa conseguir ter sucesso no tratamento, se manter em abstinência e também ter uma recuperação, né, mais prolongada. E vocês têm na Casa de Saúde também um leito masculino, né? E qual é a diferença do efeito da droga para a mulher, no caso do homem, para a mulher? Por enquanto, nós não estamos com esse leito masculino preenchido. E não saberia te dizer fisiologicamente os efeitos que diferenciam um sexo do outro, mas eu creio que seja o mesmo efeito, né? Porque o que a droga causa? No momento do uso, falando, né, mais especificamente do crack, é toda aquela sensação de euforia, de bem-estar, sensação de poder, né? E as consequências... transtornos psicóticos, né, alteração da pressão arterial, graves problemas pulmonares, enfim,
Do álcool já seria mais problemas renais, né, fígado. Eu não saberia te dizer essa parte médica daí. E no caso, as mulheres, elas são mais usuárias do que os homens? Vocês veem lá na aula maior procura de mulheres do que de homens? Ou é... Como assim? Não entendi a tua pergunta. Dentro da mulher, né? No caso, seria mais... ela mais procura necessidade mais de droga. leite? Ela... Olha, o que a gente vem observado, assim, ó, que muitas mulheres, elas começam a usar com os companheiros. Então, assim, é um número que tende a aumentar. Infelizmente, não é uma situação muito boa, porque os homens geralmente começam a oferecer para as companheiras, né? Mas nós lá não temos uma pesquisa quantitativa, né, que nos forneça esses dados. Mas, em geral, do tratamento que se sabe, 10% das pessoas que fazem tratamento conseguem se recuperar. Esse é um número, né, que é informado pelos profissionais da psiquiatria. Geralmente, 10% daqueles que buscam o tratamento conseguem se recuperar. Só para dizer que fazer esse comparativo entre o masculino e o feminino, para nós isso é quase que impossível ainda, porque nós estamos com as primeiras 10 pacientes, né? Não faz nem um mês ainda, né? Então, as primeiras 10 pacientes estão lá. Os meninos já estão há mais tempo. Então, a tua pergunta, há diferença? Claro que há, pela própria força, a própria fisiologia, a própria fisiologia do humano, do organismo, né? De cada sexo, que mostra a diferença, né? Agora, fazer o comparativo fica difícil através disso. Talvez daqui um ano, né, possa-se ter isso como pesquisa até, né? E além de Santa Maria, existe algum outro centro que trate dos dependentes aqui no femininos? estado? Não é do meu conhecimento. Aqui na região, tanto é que... Na região só seria na Casa de Saúde? Por enquanto, sim. Especificamente, né, Michele? Mas tem outros locais que tratam também. Tem Nova Palma, né? Mas aí é masculino, né? Masculino. Isso. Feminino é só aqui. Só aqui. E qual é a fase mais crítica do tratamento quando vocês acompanham? A primeira semana, né? Porque gera muita ansiedade, expectativa, e é quando aparece mais latente os sintomas da abstinência. Então, é a pior fase. A primeira e a segunda semana é bem crucial. E qual a chance do dependente químico parar com o uso? Daí, como eu te falei, existe uma estimativa de que 10% daqueles que buscam tratamento, né, tenham sucesso, né, na recuperação. Mas ali nós não temos nenhuma pesquisa. E é normal a pessoa fazer o tratamento e depois voltar para a droga? Sim, a recaída ela faz parte do tratamento, né? E, infelizmente, tem que conviver com essa possibilidade, tanto os familiares quanto o próprio paciente. Porque quando o paciente sai dali, sai desintoxicado, sai mais fortalecido, mas muitas vezes eles voltam para o mesmo convívio social, né? Às vezes até mesmo na família existem pessoas que fazem o uso de drogas ou o uso de álcool. Então, se torna difícil, né, aguentar aquela situação da vontade de voltar a usar. E depois que essas mulheres saem da Casa de Saúde, para onde que elas vão? Geralmente a gente faz um vínculo com o CAPS para que elas continuem, né, seguindo o tratamento no CAPS. Outras retornam para o seio familiar, mas a gente procura fazer um acompanhamento no pós-alta também. E o tratamento feito ali dentro é voltado também para o pós-alta, né? A questão da psicoeducação, fortalecer, mudar os hábitos, né? Para que possa enfrentar situações de risco com uma maior clareza, né? E quando chega uma mulher na ala, assim, aonde que ela começou a entrar para o vício? Varia muito, né? Cada caso tem a sua especificidade. Muitas começam, como eu falei, com os companheiros, algumas na própria casa, ou o pai ou a mãe, ou os dois, pai e mãe, são usuários, né, de álcool ou de outras drogas.
né? Como nós temos lá um caso de que o pai e a mãe e os filhos todos fazem uso do crack, às vezes é no grupo de amigos, então sempre vai ter alguém que vai oferecer, né? E como é que tá? Já tem uma lista de espera? Como é que tá o... Por enquanto não temos lista de espera. Já houve solicitação de vaga, mas infelizmente estamos com os 10 leitos preenchidos. Daí, no caso, elas ficam 90 dias e daí... Não, é assim, não necessariamente. no máximo 90 dias, né? Mas o período de desintoxicação pode variar entre um mês e meio, 2 meses, depende da necessidade de cada um e da avaliação psiquiátrica, né? E da equipe também. No caso, dentro da rotina, assim, das mulheres, elas, como é que é feito um grupo de apoio? Sim, os grupos terapêuticos que são realizados lá pela psicologia, pelo serviço social, enfermagem, são grupos para os familiares também e para as pacientes, trabalhando justamente isso, sobre a dependência química, sobre o que é a doença, né? Sobre os comportamentos de risco que vai ter depois, fortalecendo, né? Na verdade, o paciente ele tem que sair dali fortalecido. Então, sempre se procura alguma atividade, porque senão a pessoa fica o dia inteiro fazendo o quê? Está sem o vício, olhando para as paredes, né? Sem ter o que fazer, então se procura uma atividade, que é os grupos, como ela falou, né? E também, assim, a gente traz outras propostas, né? Por exemplo, tem um grupo de capoeira que vai lá, também atende na ala masculina, mas que também vai atender a ala feminina. Está sendo implementada uma oficina de teatro. Então, se busca outras alternativas para que ajude a passar por aquele período da melhor maneira possível. E no caso, para elas serem internadas na ala, elas precisam ser encaminhadas necessariamente pela... O CAPS, ou Quarta Coordenadoria. Tá bom, tá certo. Eu agradeço a presença de vocês aqui no Unifre Entrevista. O Unifre Entrevista fica por aqui. Uma ótima semana e até a próxima.